Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais e quero dizer a vocês que estaremos juntos toda semana para estudar Geografia e Sustentabilidade. Mas lembro a vocês que vocês não estão sozinhos nessa caminhada, Eu, vocês e o professor que está em sala de aula também estará junto para tirar algumas dúvidas. E junto com a gente aqui, nessas aulas digitais, estará o professor Alami. Fala aí, Alami. Aí, gente! Alguns de vocês me conhecem, outros ainda não. Então, estão chegando agora. Estou ligado em vocês, viu? Estão chegando agora para poder sintonizar. Sou professor Alami de Geografia. Como a Vanessa falou, gente, somos um time, uma equipe. Tá aqui, eu, a Vanessa aqui, esse estúdio, tudo aqui montado só por conta de você, cara. Mas aí no colégio tu tem teu professor, que vai compartilhar contigo, tem teus amigos que estão lá nas redes, batendo papo contigo em grupos. Gente, a coisa mais importante agora é que vocês peguem o caderno de vocês, coloquem de lado e vamos começar a anotar. Aquilo que eu entendi, ótimo. E o que eu não entendi, eu coloco como dúvida para poder levar para a sala de aula. A gente está junto com você porque você é muito especial. Vamos nessa, Vanessa? Vamos sim. Então, vamos hoje aqui entender um pouquinho, sobre resíduos sólidos, certo? É o tema da aula de hoje, certo? Alguns noticiários, algumas reportagens falam muito, É um tema muito da atualidade sobre resíduos sólidos, reciclagem, reutilizar. E hoje na aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, primeiro vamos refletir algumas questões, Você já parou para pensar na quantidade de lixo que é produzida por dia na sua cidade? Será a quantidade de lixo que é produzida? Você já parou para pensar, para refletir sobre isso? E na sua casa, que quantidade de lixo é produzida por dia? E para onde vai tanto lixo? Quem se encarrega de dar destino a esse lixo, a esses resíduos? Por que devemos reciclar? Por que devemos reutilizar? Então, são questões, são perguntas, reflexões que a gente tem que fazer, porque como é que vai parar esses lixos, esses resíduos? Vão parar onde? Quem dá destino? A quantidade que a gente produz diariamente, e a gente sabe que é uma quantidade grande, Então, essas reflexões que eu quis trazer aqui é para a gente começar a refletir, a pensar, e no decorrer da aula a gente vai entender um pouquinho melhor esse processo. Então, por que é importante reciclar e reutilizar? Primeiro aqui eu vou trazer alguns dados, dos resíduos e o tempo de decomposição desses resíduos, O papel, por exemplo, é de 3 a 6 meses para se decompor. O chiclete, por exemplo, que a gente às vezes mastiga e depois descarta ele, 5 anos. Veja quanto tempo ele passa para se decompor. A borracha não é tempo indeterminado. Veja, a gente não tem nem como saber quanto tempo vai se decompor um material de borracha, como é o caso dos pneus. O tecido, de 6 meses a 1 ano, também é um longo tempo aí para se decompor. As roupas que a gente usa, tudo isso, quando elas são descartadas, ela demora um tempo longo aí para decomposição. O metal, mais de 100 anos, olha quanto tempo, As latinhas, as tampinhas de garrafa de metal, tudo isso leva um tempo muito grande. O vidro, 1 milhão de anos, olha a quantidade de tempo que o vidro leva para a decomposição. O cigarro, o filtro de cigarro, 5 anos.
O plástico, mais de 100 anos, né? A gente utiliza muito hoje plástico, copinhos de plástico, garrafas de plástico, né? Garrafas PETs, e o tempo que ela leva para se decompor é um longo período. E a madeira, mais de 100 anos. Então, eu quis trazer esses dados aqui para vocês, para a gente refletir e entender por que é tão importante a gente reciclar, a gente reutilizar, né? Porque se a gente joga na natureza, se a gente joga no nosso meio ambiente, olha o tempo que demora para se decompor esses materiais, né? Uns durando aí uma eternidade, né? Milhões de anos, tempo indeterminado. Então, é tão importante a gente pensar nesses resíduos que a gente descarta na rua, nos oceanos, no rio, né? A gente tem um exemplo aqui do rio Capibaribe, que a gente vê, infelizmente, tão poluído, né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre essa questão. Então, o que é resíduo, né? Vamos entender aqui um pouco mais, conceituar o que é resíduo. É tudo aquilo que já não tem utilidade e é descartado, né? Quando a gente utiliza, acha que ele não vai ter mais utilidade e a gente descarta. Então, é qualquer material de origem domiciliar, industrial, hospitalar e tecnológico. A ideia é que esse resíduo ele seja descartado e não tenhamos mais contato com ele. E o ser humano é o único animal que produz resíduo, né? Então, é o único animal no planeta Terra que produz resíduo. E a gente produz bastante resíduo, viu, gente? Os resíduos que necessitam de descartes especiais, né? Tem alguns resíduos que a gente produz que precisam de ter um descarte especial, que eles precisam ser bem adequados, né? Descartados adequadamente. Então, são eles, os hospitalares, que necessitam de um tratamento diferenciado, desde a coleta com sacos adequados para o descarte até a sua disposição final. Então, a gente agora, por exemplo, que está vivendo, né, num momento pandêmico, de pandemia, que a gente usa muita máscara descartável, a gente ter cuidado também como é que a gente faz o descarte, né, da nossa máscara, descartar ela adequadamente, ok? Chamar atenção para esse momento agora que a gente vive. Os eletrônicos contêm metais pesados, né, e não podem ser descartados no meio ambiente, com ameaça de contaminar o solo, certo? Quando a gente joga uma pilha, por exemplo, fora, quando a gente coloca uma bateria de celular que já quebrou, que não tem mais utilidade, a gente vai e descarta. A gente tem que saber onde é que descarta esse material, né? Porque na realidade a gente não está jogando fora, né? A gente está jogando dentro do planeta, né? E a gente precisa que o meio ambiente ele esteja limpo, preservado, porque isso não só causa danos ambientais, né? Mas efeitos também para a nossa sociedade. Traz doenças, pode trazer muitos problemas de problemáticas sociais, ambientais, enfim. Os tipos de resíduos, né, que a gente encontra, vamos entender um pouco aqui sobre cada um deles. Primeiro, vamos entender o que é um resíduo orgânico. O resíduo orgânico são resíduos sólidos naturais, provenientes dos seres vivos, como resto de alimentos e estrumes de animais. Então, aquela casca de banana que a gente come, um resto de fruta, de alimento que a gente come, isso é tudo considerado resíduo orgânico, certo? E estrumes de animais também, fezes de animais também é um resíduo orgânico. O inorgânico são resíduos de difícil decomposição, não biodegradáveis, como é o caso do orgânico, que ele é mais fácil de se decompor, né? Inclusive, a gente vai ver mais à frente que eles servem até como adubo para o nosso solo, certo? Ele deve ser separado do orgânico para ser reciclado. É o caso das garrafas PETs que a gente usa, as latinhas, né? Garrafa de vidro, tudo isso são considerados resíduos inorgânicos e eles precisam
ser descartados adequadamente ou reutilizados, ok? Vamos seguindo. O industrial, resíduos provenientes de diversas fontes, matadouros, fábricas, etc. Os resíduos industriais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Hoje a gente vê, né, com o aumento das indústrias, de fábricas, a gente vê a quantidade de resíduos que são lançados no nosso meio ambiente. Bom, eu trago aqui agora um desafio para a gente tentar entender, né, a quantidade de lixo, de resíduo que a gente produz por dia, né? Então, quantas toneladas aproximadamente de lixo são produzidas no Brasil por dia? Será que vocês têm uma ideia de quantas toneladas a gente produz no Brasil por dia de resíduos? 240 mil, gente. Olha a quantidade de lixo que a gente produz diariamente. Aqui, só no Brasil, né? Se a gente for contar de todos os países, no planeta Terra todo, veja a quantidade de lixo que são produzidas pelos seres humanos. Mas vamos seguindo aqui. O destino dos lixos, dos resíduos, né? Onde é que a gente destina esses resíduos? Um deles é o lixão, né? Porém, não é o mais adequado. A gente vai entender por quê. É um terreno que recebe o lixo produzido pelas pessoas que vivem na cidade. A decomposição do lixo pode produzir o chorume, certo? E esse líquido tem produtos tóxicos, né? Contém produtos tóxicos. Então, pode contaminar o solo, né? Nossos lençóis freáticos também, e causar graves danos ao meio ambiente. O efeito do lixão, ele pode trazer danos ambientais, como eu estava falando, né, de contaminar o nosso solo, os lençóis freáticos, e isso vai para os rios e, consequentemente, para a água da nossa casa, certo? E o efeito social também, que ele traz impacto social. Vamos entender cada um deles. O ambiental, esses produtos tóxicos podem contaminar os rios e os lençóis freáticos. O social, o aumento do desemprego. Sem outra alternativa, as pessoas procuram nos lixões restos de alimento para sustentar suas famílias. Então, esse também é um impacto que pode causar através dos lixões. Outro destino que a gente pode dar ao nosso resíduo é o aterro sanitário. É um local destinado à decomposição final dos resíduos sólidos. Aqui, no Recife, né, a gente tem lá em Candeias um aterro sanitário, que é uma central, né, de tratamento dos resíduos sólidos. Então, ela foi criada no intuito de realizar o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, né, tem esse intuito, essa intenção, essa finalidade. Ela atua desde 2007 aqui em Pernambuco, tem tecnologias inovadoras que proporcionam melhor manejo desses resíduos, né, de uma forma que fique mais adequado, que a gente possa manejar de uma maneira mais adequada esses resíduos que a gente produz na nossa cidade, no nosso estado, certo? E assim minimiza os impactos ambientais e sociais. A incineração. São os dejetos são queimados em câmeras de incineração, certo? Então, aí também é um outro forma, né, que a gente, destino que a gente pode levar os nossos resíduos. Os principais resíduos incinerados são hospitalares, alimentos contaminados e substâncias tóxicas. Na incineração são liberados gases tóxicos à atmosfera, por isso a necessidade de instalação de filtros e equipamentos especiais para evitar a poluição do ar, certo? Então, por isso que é tão importante a gente também pensar nesse processo de incineração, né? Porque também esses gases que são liberados no meio ambiente, né, na nossa natureza, ela pode também causar danos para a gente, né, para o meio ambiente.
Aqui eu trago uma imagem para vocês do Rio Capibaribe, né? Como eu estava falando, a gente infelizmente tem essa situação de um rio poluído, onde a gente vê muito resíduo jogado, descartado, né, por nós seres humanos dentro do Rio Capibaribe, que causa muitos danos para a gente, né? Então aí a gente tem a imagem e isso impacta também na biodiversidade, no ecossistema daquele lugar, desequilibra, né? Há um desequilíbrio ecológico quando a gente descarta esses resíduos de uma forma inadequada. E aí a gente está vendo a capivara, né? Junto com uma garrafa PET, isso traz danos para esse ecossistema. Outro destino do resíduo é a usina de compostagem. São instalações dentro de uma empresa tratadora de resíduos que possui a atribuição de realizar a neutralização da carga orgânica do material tratado, ok? Tem os biodigestores, que são recipientes grandes e fechados, onde a matéria orgânica do lixo sofre decomposição, geram adubos, energia e gás, que são chamados de biogás e biofertilizantes. Então, era como eu estava falando lá no resíduo orgânico, né? Esses restos de alimentos, fezes de animais, tudo isso pode ser reaproveitado para o nosso solo, para a agricultura, né? São chamados de biofertilizantes, ok? E por que o lixo, né, é um dos maiores problemas urbanos? Bom, primeiro, o aumento populacional da população nas cidades causou grande impacto em relação a essa questão do aumento dos resíduos, né? Então, o resíduo hoje é um grande problema para as cidades. E a sociedade de consumo, né? A gente vive em uma sociedade onde o consumo irracional traz muito impacto para o nosso meio ambiente. Então, são dois aspectos muito importantes que a gente precisa refletir acerca dessa questão e que traz muitos problemas para o nosso meio ambiente, e a questão dos resíduos é uma delas. Como reduzir o lixo, certo? Como a gente pode reduzir o lixo? A gente tem aqui os chamados 5 R's, né? Que vocês vão entender melhor. Esses 5 R's é uma política, né, que visa minimizar esses impactos, certo? Então, hoje é muito discutida sobre essa política, né, para que a gente possa repensar sobre esses resíduos que a gente descarta no nosso meio ambiente. Então, vamos entender aqui o que é os 5 R's. Primeiro, repensar, certo? Segundo, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, esse daí é o famoso 5 R's, né, que compõe os 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos entender um pouco mais sobre cada um deles, certo? Repensar é quando a gente começa a repensar como ser um consumidor mais consciente, né? Não ter esse consumo irracional, a gente consumir aquilo que realmente a gente está precisando, né? Que tem necessidade, não de uma forma inconsciente, né? Que seja levado só pela sociedade de consumo, aí, desse desejo de consumir cada vez mais, que a gente entenda que essa sociedade de consumo traz impactos para a nossa sociedade. Então, a ideia de repensar é justamente essa, da gente ter essa consciência. Recusar, né? Prefiro empresas ligadas a ideias sustentáveis, né? Vamos ver empresas agora que estão se adequando a essas questões de sustentabilidade, que tenham menos impactos, né? Indústrias, fábricas, que estejam pensando no nosso meio ambiente, no nosso planeta Terra.
reduzir, reflita o nosso comportamento consumista, né? Saber economizar os nossos recursos naturais, a gente evitar, né, quando está tomando banho, se ensaboando, desligar lá a torneira, certo? A questão da redução energética, né, também, quando a gente, por exemplo, está assistindo TV e vai fazer outra coisa, vamos desligar a TV, não deixar aquela TV ligada, né? A gente pode ajudar, não descartar os nossos resíduos no chão, nas ruas, nos rios, porque isso causa danos que a gente não tem nem noção do que a gente pode causar, né? A gente pensa na nossa situação aqui enquanto cidade, por exemplo, quando a gente descarta, mas isso causa um dano para o planeta Terra como um todo, né? Não só vai trazer malefícios para aqui, para a nossa cidade, para o nosso país, mas para o planeta Terra, certo? Então, por isso que pensar em reduzir o nosso consumo. Reutilizar, dê uma nova utilidade para o seu produto, né? A gente reutilizar o nosso produto, a gente fazer dar uma nova cara para ele. Reciclar, transformar ele em algo novo, né? A gente está vendo aqui, vocês podem observar essas obras aqui, né, da nossa artista Djanice, né, que é uma grande artista que trabalha com a meta-reciclagem, e a gente observa aqui quadros belíssimos que ela fez através dessa reutilização, né, desses resíduos, reciclando eles e transformando nessas lindas obras de artes aí. Tá vendo como a gente pode dar um destino belíssimo e muito mais saudável, sadio para o nosso meio ambiente. A importância da coleta seletiva, né? Vamos entender aqui por que é tão importante a gente falar sobre a coleta seletiva. A gente vê em alguns pontos, ecopontos, né, que tem lá o recipiente para plástico, vidro, metal, né? Vamos entender melhor por que é tão importante fazer essa separação dos resíduos. Evita a disseminação de doenças, né? Auxilia o descarte adequado dos resíduos, contribui para acabar com a poluição tóxica que contamina os solos, rios e mares. Então, por isso que é tão importante ter esse processo, né? Ter essa coleta seletiva. Aqui eu vou deixar um aplicativo, né, que vocês podem baixar, né, que é o aplicativo da coleta seletiva, tem o Cata Aqui e reciclagem de plásticos, ou através da própria Inlurb, né, que é um órgão aí que trabalha para a coleta seletiva e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para que a gente possa minimizar esses impactos, né, no meio ambiente com os nossos resíduos. E aí eu quero agora chamar o professor Alami aqui para perguntar a ele o que é que ele anda fazendo assim para reutilizar, reciclar o resíduo que ele produz diariamente. Oi, Vanessa, você vê só, gente, vê o que a gente aprendeu já hoje aqui. Não chame mais de lixo não, viu? Resíduos sólidos, tá? Resíduos orgânicos, tudo pode ser reaproveitado. Vanessa trouxe duas informações que eu queria só, Vanessa, fortificar aqui. Você, quando eu era adolescente, eu também usava muito chiclete, tá? Você viu o tempo de deposição de chiclete? Chiclete nada mais é do que uma borracha que vem, Vanessa, lá do petróleo, oriundo do petróleo lá. Se você quer fazer uma experiência, chega na tua sala de aula, então pega um chiclete e joga no asfalto da tua rua para tu ver o que vai acontecer. Depois de 30 dias tu passa lá para tu ver se tu vai encontrar o chiclete lá. Ele vai se absorver e vai virar lá. Tanto é que se você chegar na tua sala de aula, tu vai ver um bocado de manchazinha lá, porque o chiclete quando bate lá fica. Agora imagina isso dentro de você, gente. Imagina isso. Além dos problemas que causa. Outro que Vanessa trouxe aqui que é importante é em relação a eu me preocupar com o descarte, gente. Nós temos um trabalho fantástico feito pelo professor Ricardo aí, que fala sobre o microplástico. Nós já trabalhamos no Aderbal com alunos lá sobre a questão das tampinhas. Gente, pesquisas dizem que em 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixe. Eita, endoidou, foi, professor? Ficou doido, foi?
microplástico. O plástico ele não vai se transformar, ele vai se dividir em microplástico, vai continuar lá. Veja como é importante. Mas, Vanessa, eu queria fazer uma proposta aqui para você. Você falou de pneus, e aqui a gente tem um pernambucano, o Dr. Flávio, que ele conseguiu provar que o pneu pode ser transformado em combustível, gasolina e óleo. Eu queria na próxima aula, Vanessa, trazer para você esse vídeo, a gente apresentar para eles, tá? Para eles verem realmente que existem soluções para isso. Mas só para finalizar, dia 22 agora, teve o Congresso Internacional do Lixo Zero, lá em Brasília. Nosso prefeito, o prefeito Recife, estava lá, porque Recife foi a cidade com mais destaque no Brasil de campanhas que existem para tratamento de resíduo e educação ambiental em relação a esse resíduo sólido. Vanessa acabou de mostrar dois aqui, o Cataqui e outros. Fora as campanhas nas escolas, que são muitas. Gente, Vanessa falou do trabalho da Djanice aqui. Esse livrinho que eu estou mostrando a vocês, está na biblioteca de vocês. Conta toda essa historiazinha assim. É uma história feita aqui, em quadrinhos aqui, toda produzida com resíduo sólido. Pede lá na biblioteca o livrinho, dá uma lidinha, tá bom? Então eu quero me despedir de vocês aqui e dizer que eu amo vocês, gente. E a gente tá junto aqui e vê na tua casa o que é que tu tá fazendo com o teu resíduo sólido, viu? Presta atenção. Bom, gente, então aqui eu friso, né, novamente a questão dos aplicativos que vocês podem baixar aí no celular de vocês, para coleta seletiva. Também deixo aqui uma reflexão, né? Por que não fazer uma coleta seletiva no nosso bairro, na nossa casa, na nossa escola? Estimule aí o seu professor, o seu coordenador, para que os seus colegas também, né? Para que na sua escola também tenha coleta seletiva, porque é tão importante a gente refletir sobre essa questão dos resíduos, que é um grande problema da atualidade, tá bom? Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam!
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, professora Dini, professora de artes, e aí, 7º ano, hoje a gente vai falar sobre o Movimento de Cultura Popular, MCP. Nossa, isso foi aonde, professora? Na Inglaterra? Não! Foi aqui em Pernambuco, em Recife. Gente, a história do MCP é uma história maravilhosa. E a gente hoje também vai colocar isso dentro da música, porque esse movimento ele trouxe a música erudita para o povo. Vamos começar? Apresento a vocês a música no Movimento de Cultura Popular MCP, não é? E a gente vai falar sobre também os maestros Geraldo Menuti e Mário Câncio, tá? Que foram duas pessoas ligadas à música, dois maestros, que tiveram a visão de levar a música erudita e todas as suas formas, de levar a educação através da música para o povo. O movimento durou de 1959 a 1964. Nossa professora, a senhora fala do ano de 1964 com uma voz tão fechada, porque naquele momento, não é, o nosso país começou uma era de muito terror e tristeza. E o MCP foi dizimado por este movimento tão triste que a gente vai ver mais adiante. Ai, tô dando vários spoilerzinhos gostosos, né? Porque aí vocês já vão meio que namorando esse assunto que eu me apaixonei. O que significa MCP? Movimento de Cultura Popular. É um movimento de alfabetização de adultos, né? E de educação de base, ou seja, a educação básica, leitura, o letramento, tanto em português, quanto em matemática, como nas outras disciplinas, mas tudo isso dentro da realidade do povo, não é? Então, tudo que era ensinado através da visão das pessoas, da visão do povo, né? Foi constituído em maio de 1960, em Recife. Quem é que atuava? Estudantes, artistas, universitários e intelectuais da cidade do Recife, daqui de Pernambuco, né? E em ação conjunta com a prefeitura, que na época o prefeito era o Miguel Arraes de Alencar. Foi extinto pelo movimento político-militar, a ditadura militar, em 31 de março de 1964. O movimento, né? De onde veio? Como era esse movimento? Bom, o nome foi herdado do movimento francês Peuple et Culture, o povo e cultura, né? Suas atividades iniciais eram orientadas para a conscientização do povo, não é, das massas, através de quê? Da alfabetização de base. Ler, escrever, ler o mundo, não só decodificar, mas entender aquilo que você está vivendo, saber os seus direitos, saber o seu papel de cidadão, não é? O teu papel no mundo como cidadão atuante. E tudo isso através de quê? Da educação de base, gente. O movimento de cultura popular, ele nasce exatamente da miséria do povo do Recife, das suas paisagens mutiladas, das suas necessidades, da necessidade de entender e melhorar
o nosso Recife para chegar a ser o que ele é hoje, bem melhor. Né? As pessoas hoje têm mais consciência da sua cultura, amam e conhecem bem melhor a cultura, a nossa cultura, né? A cultura popular. Bom, quem fazia parte? Tchan, 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 tchan. Estudantes universitários e universitárias, artistas, sim, artistas. Abelardo da Hora foi um deles. Dentro da literatura nós tínhamos mestre Ariano Suassuna. Nós tivemos também os dois maestros, não é? Que eu vou falar, não quero falar agora para não dar mais outro spoiler. Nós tínhamos uma quantidade imensa de artistas daqui de Recife, de artistas pernambucanos que se engajaram nesse movimento, porque a arte, ela educa, você pode educar através da cultura e da arte. E esse era o cerne, esse era o objetivo do movimento, educar através da cultura e da arte. Então, o objetivo, né, desses intelectuais, desses artistas, desses universitários e universitárias, eles tinham como objetivo realizar uma ação comunitária de educação popular, tá? A partir de uma pluralidade de várias perspectivas. O que é pluralidade de perspectiva? Eu tenho essa perspectiva, mas eu não tenho só essa, eu tenho outra. Então, se eu posso ensinar matemática, eu vou ensinar matemática através de um movimento cultural, eu vou ensinar português através de uma cantiga, eu vou ensinar através da música. Então, usar a cultura e a arte como forma de educação, como uma maneira de chegar ao letramento, como uma maneira de chegar ao ensino da cidadania. E um desses objetivos maiores era exatamente o cidadão popular, as massas, se sentirem exatamente donos da sua terra, donos do Pernambuco, donos do seu Recife, querido. E olha que esse movimento, ele foi um movimento tão forte, tão bem composto, que ele serviu, não é, de modelo para outros no norte e também no centro-oeste, ok? Com a ênfase na nossa cultura popular, além de formar uma consciência política e social nos trabalhadores e trabalhadoras, é levar a arte para o povo. Fazer com que a arte fosse acessível a todos. Isso era algo muito importante e um objetivo coletivo deste projeto. Vamos falar da arte em si, a arte nesse movimento, né? O movimento de cultura popular, ele exerceu um papel fundamental na promoção, na divulgação, no ensino de artes. Muitos artistas novos estavam ali guardadinhos dentro daquela população que não tinha a oportunidade de uma educação. E naquele momento, fazendo as oficinas de artes plásticas, artes visuais, não é? De teatro, de literatura, de música, muitos talentos foram revelados. Muitos talentos emergiram exatamente dessa época do MCP, ok? Sobretudo, aproximando a arte e tornando ela acessível às massas populares, contribuindo por meio dela para a conscientização política e
crítica da população. Mas, professora, a arte, ela gera nas pessoas esse senso crítico? Gera. A arte sempre aponta uma resposta porque ela faz você parar, analisar. Ela faz com que você faça uma leitura visual, uma leitura audiovisual do mundo. Ela expressa aquilo que está acontecendo no mundo. E naquele momento, de forma lúdica, você vê o que o mundo está passando, pelo que o mundo está passando. O movimento e uma coisa muito interessante, gente, surgiu, que foi o projeto de educação pelo rádio. O MCP trouxe isso para a gente também. Imagina você chegar, ligar o seu radinho, né? Seu radinho de pilha, sentar na sala da sua casa depois de um dia de trabalho e estudar. Inovador na época. Bom, hoje a gente tem podcast, hein? Boa ideia isso, né? Um podcast? Bora fazer um podcast, galera. Vamos? Depois eu vou fazer uma enquete com vocês. Qual o assunto de artes para a gente fazer um podcast bem gostoso, bem legal, né? Saber mais. O que é que vocês gostariam de saber sobre a arte, né? As artes digitais, as visuais digitais, fotografia, design. O que é que vocês querem saber? Fala para mim depois. Vamos, isso aí a gente não vai perder não, esse contato, hein? Vamos ver. O movimento e o projeto é Educação pelo Rádio, né? As escolas radiofônicas. A implantação das escolas de rádio, ela surgiu da necessidade de suprir uma grande demanda dos adultos carentes que não tinham tempo. A hora deles largarem, eles não tinham tempo de estar na sala de aula à noite, porque as aulas eram à noite, né? E a primeira sede do MCP foi no Sítio da Trindade, aqui em Casa Amarela. Maravilhoso, um lugar lindo, que fervia de atividades artísticas, de oficinas, tudo lá. Era um universo de cultura e arte. Germano Coelho, o então presidente do Movimento de Cultura Popular, ele assinou um convênio com o sistema de rádio educativo. A professora Norma Coelho e Josina Godoy, as duas aceitaram organizar uma cartilha, um material didático que tivesse o perfil e a realidade do povo recifense, que falasse a língua do nosso povo, que falasse sobre a realidade dos bairros do nosso povo, que falasse sobre nós, não é? Porque não adianta você colocar alguém para se alfabetizar com nomes que não tem na sua região. Se alfabetizar com frutas que você nem vê, na época nem via, não é? Nunca nem comeu. Então, era preciso que tudo fosse familiar, não é? Além disso tudo, também temas como higiene, meio ambiente, tudo isso, não é? Trazido para o povo de forma extremamente cultural, lúdica, artística, com projetos, não é? Exatamente para que as pessoas se interessassem, voltassem a estudar. O programa de rádio, né? Os programas, eles eram transmitidos pela Rádio Clube de Pernambuco, né? Esses programas ocorriam todos os dias da semana, menos na quarta-feira e aos domingos, né? Acontecia mais ou menos das 20h50 às 21h40, nos dias úteis. Os programas eram recreativos, culturais, né, com orientações de higiene, saúde e lazer. E através de enquetes de radionovelas, sob a responsabilidade da divisão de teatro, tá? Isso aí você vai encontrar no memorial do MCP, que foi escrito em 1986. Mas, poxa, professora, por que
as pessoas escreveram sobre o MCP tanto tempo depois? Bom, com a ditadura, né, militar, esse movimento ele foi completamente extinto, destruído, todos os documentos totalmente destruídos e as pessoas perseguidas. Então, naquele momento, era o momento de calar, para não morrer. E tudo o que pôde ser resgatado foi resgatado por estudiosos da educação, de jovens e adultos, estudiosos da educação no geral, depois. Não é? Então, foi feito um memorial em 1986, contando toda essa trajetória e essa história. E tem vários livros que a gente pode, vários pequenos livros, né? Inclusive teses de mestrado, de doutorado, falando sobre esse movimento, sobre esse assunto, que foi muito importante, né? Eu posso dizer que foi onde surgiu a semente da educação de jovens e adultos. Não é? Que é o quê? O que é essa educação de jovens e adultos? A oportunidade de recomeçar, porque a nossa realidade, a realidade das massas, do povo recifense, é uma realidade de muito trabalho, é uma realidade de muito suor, muito esforço. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem concluir seus estudos na época certa. E a educação de jovens e adultos, ela oferece a você essa oportunidade de conseguir transcender, passar para um outro nível, se conhecer e se reconhecer como cidadão. Como um cidadão que pode ir adiante, como um cidadão detentor de saberes. E aí, através da cultura, através da arte, você consegue este intento. Gente, música erudita para o povo novamente. Música no ar. Olha que legal, vamos lá? Educação e música? Sim, gente, tinha! No projeto, a música erudita é aquela música, né, no formato europeu, feita por uma orquestra, um conjunto de cordas, um coral ou uma ópera, né, que é aquela música teatral. O movimento de cultura popular, ele trouxe para a sala de aula a música erudita. Ele trouxe para o povo a música erudita. A direção da música no MCP, inicialmente, ficou ao encargo de Geraldo Menuti. Falei sobre o maestro Geraldo Menuti rapidamente no início, né? Porém, ele teve problemas de saúde e não pôde assumir. Aí, o maestro Mário Câncio, também um grande maestro, uma grande expressão na nossa música, na nossa sinfônica, assumiu, não é? E o Mário Câncio ficou responsável pelo coral, pela orquestra, a banda, porque ele era, na época, o maestro da Banda Municipal do Recife, tá? Da Prefeitura Metropolitana do Recife, PMR. Na época se chamava assim. Já Mário Câncio ficou responsável pela Orquestra Sinfônica, a Sinfônica do Recife, tá? São duas, uma é a banda, a outra a orquestra, tá? Tem uma diferencinha aí. Não é a mesma coisa não, viu? O mesmo tinha como objetivo ir aos lugares mais pobres, tá? Formar em música, descobrir talento entre os alunos, entre as pessoas do povo, né? Fomentar a criação de grupos musicais, né? Que conhecesse nota musical, que conhecesse a música erudita, que soubesse o que era um instrumento musical, levar a música para o povo. Vamos falar um pouquinho sobre o maestro Geraldo Menuti? Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a maior parte da vida no Recife.
quando se mudou para cá, em 1951, ele foi admitido como maestro assistente da Orquestra Sinfônica daqui do Recife. Um dos seus maiores legados é a Banda Municipal de Recife, a qual ele foi um dos organizadores e regente em 1958. Nossa, ele foi uma contribuição riquíssima para o nosso povo, para a nossa música erudita, gente. A Banda Sinfônica do Recife, né? Vamos falar um pouquinho agora da banda. Ela foi fundada em 7 de outubro de 58 pelo então prefeito Pelópidas da Silveira. A Banda Sinfônica possuía um efetivo de 34 músicos, era composta por 85 músicos hoje, tá? Antes 34, vê? Hoje são 85 músicos, tá? E fora o quadro técnico, administrativo, produção, ou seja, é muito organizado e feito para nós, para o povo. A banda realizou a sua estreia no dia 24 de dezembro de 1958 em um concerto aonde? Na sede do MCP, no Sítio da Trindade. Maestro Mário Câncio. Ele é regente da Orquestra Sinfônica do Recife. Desculpem. Marcante na cena cultural pernambucana e situada entre as melhores e mais atuantes orquestras do Norte e Nordeste. A Orquestra Sinfônica do Recife é ainda a mais antiga orquestra em atividade do Brasil. Gente, Pernambuco é um caldeirão de cultura, de arte, de música, de tudo que é de mais maravilhoso. A nossa terra é algo que me emociona, né? Exatamente porque nós somos muito, muito efervescentes em relação à nossa cultura. O maestro Mário Câncio regeu a orquestra de 62 a 74. Fim do MCP. Quando foi, professora? Em 31 de março de 1964. Abate-se sobre o Brasil uma das nossas maiores vergonhas e tragédias. Um golpe militar que deu origem a uma ditadura no Brasil. O movimento de cultura popular se extingue pela força. Militares invadem o MCP que se situava onde hoje chamamos de Sítio da Trindade, em Casa Amarela. Todos os documentos foram queimados e destruídos. Um daqueles tanques de guerra que os militares gostam muito de exibir como força, né, como coerção, quebrou os muros, destruiu o espaço e as pessoas, alguns foram tratados de forma extremamente violenta. Foi uma ação extremamente violenta. Documentos foram queimados. Algo extremamente surreal, irreal e vergonhoso, né? Vergonha para o nosso país. Essa história. Vamos propor uma atividade. Eita, quem quer? Vamos embora. Todo mundo, não venha não. Você vai fazer atividade. Combine com seu professor e seus colegas para vocês juntos assistirem uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife. Depois vocês vão escrever sobre a experiência e deixar para nós o relato de vocês, tá? A segunda atividade, são duas. Sim, oxente, arte não pode ser duas atividades, não? Claro que pode, sim. Hein? Organize um podcast. Pensou que eu ia dizer, faz um programa de rádio, né? Podcast agora, minha filha. O negócio é podcast. Daqui a pouco eu vou estar dando aula em podcast para vocês, hein? Me aguardem. É sério. Eu gosto dessas coisas assim novas. Vamos lá. Organize um podcast junto com seu professor, falando sobre a Orquestra Sinfônica do Recife, informando sobre as atividades, falando sobre a história da orquestra, quando surgiu, os maestros que passaram, os músicos, as peças que foram tocadas. Faça um podcast onde vocês possam ensinar, mostrar às pessoas, não é, o que é
essa instituição tão maravilhosa que é a nossa orquestra sinfônica, a orquestra sinfônica da nossa cidade, gente. A orquestra sinfônica é campeã, entendeu? Em outros países. A nossa orquestra é extremamente valorizada fora daqui também. E é para vocês valorizarem, ouvirem, vão lá no YouTube, vão lá na internet saber sobre ela. E a atividade tá aí, tá? É para fazer, hein? Podcast, gente, vocês têm que passar. Tem que passar agora, programa de rádio, não dá mais. Podcast, é o nosso programa de rádio dos dias atuais. Bom, as referências de hoje eu tirei de livros, tá? Também. O catálogo Bandas de Música de Pernambuco, o Movimento de Cultura Popular, que estava disponível nesse link da Alep, não é? Então, a pesquisa foi bem extensa, não foi só essa. E eu quero agradecer a vocês por estarem hoje comigo. Agradecer a vocês pela aula de hoje, porque para mim é muito especial falar da minha cidade. Para mim é muito especial falar de Recife, não é? A Pernambuco, meu amor, a Recife, a minha emoção. É emocionante demais falar sobre a nossa cultura, falar sobre arte, porque para mim a arte me alimenta. E esse alimento eu quero trazer um pouco para vocês a cada aula minha. Obrigada por estarem aqui comigo. Até a próxima. Beijão, gente. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Lembrando que estamos ao vivo dos estúdios do Educa Recife e a nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais. Também será possível acessá-la pelo aplicativo do Educa Recife e também estará disponível no YouTube para vocês assistirem mais tarde, tá certo? Hoje, o tema da nossa aula é o Alto da Compadecida, que eu tenho certeza que é um texto que vocês já tiveram acesso. Se não tiveram acesso ao texto, provavelmente tiveram acesso ao filme, não é mesmo? Ele é bem popular e quase todo mundo já viu. O tema da aula de hoje, na verdade, é uma continuação do que a gente vinha fazendo. A gente vinha falando para vocês aqui, tanto eu, quanto a professora Adriana, quanto a professora Camille, de português também. Nós vínhamos falando sobre o gênero dramático, né, o surgimento, como produzir o texto dramático, como ele se comporta, as suas características. Então, herdando aí desse conteúdo que a gente já viu, a gente vai discutir um pouquinho e apresentar para vocês essa obra tão famosa aqui dentro do nosso estado e do nosso país, na verdade, né?
Então, agora que vocês já sabem o que é o gênero dramático, né? Afinal, a gente viu que ele surgiu lá na Grécia Antiga, a gente viu alguns autores da época, como Sófocles e Eurípides. Então, agora que você já tem uma introdução, lembra que a gente falou sobre a tragédia, a comédia, a tragicomédia, o alto? Então vocês já sabem de tudo isso, não é? Mas, se alguém esqueceu, e eu tenho certeza que alguém aí se parece com a Dory, esquecida, a gente continua a nadar e explica mais uma vez o que é o alto, tá certo? O alto é um texto dramático feito para o teatro, tá certo? Então, ele possui todas as características que um texto para o teatro possui. Ele é encenado, ele é feito ao vivo para uma plateia, e todas aquelas características que a gente já falou, a quebra de quarta parede, a cenografia, a presença do diretor para ordenar os atores em cena, a presença de rubrica na marcação dos textos, tudo isso vai compor o gênero dramático. Então, o alto, ele funciona dentro desse gênero dramático. E ele é uma herança medieval, ou seja, foi feito lá atrás, entre o século V e o século XV, no período medieval. Tá certo? Ele surgiu, o alto, mais especificamente, surgiu na Espanha no século XII. E era feita em um único ato, ou seja, a diferença também do alto para a tragédia, por exemplo, é que enquanto a tragédia eu tenho vários atos, no texto do alto a gente tem um só, tá certo? Outra característica do alto é que ele passeia ali, em termos de temática, entre o religioso e o profano. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele vai lá nos dogmas religiosos, nas tradições, nas heranças ideológicas sobre pecado capital, etc. E passeia também pelo que é mundano, ou seja, o pecador que está aqui na terra espiando para que possa ascender aos céus ou ao inferno, a depender de como é que foi a sua vida aí na terra, tá certo? E ele possui, com frequência, a representação de anjos, de demônios, de divindades, como a gente bem sabe, né? Só a gente lembrar como é o Alto da Comparecida, para lembrar também que no finalzinho aparece ali o diabo, aparece Nossa Senhora, aparece o próprio Jesus, então a gente só olhando o Alto da Comparecida já consegue perceber essas características aqui, que são comuns em toda a peça teatral que é pertencente ao alto. Então vamos lá, vamos continuar. E aí eu trouxe para vocês os 3 autores talvez mais famosos com relação ao gênero textual que a gente está trabalhando hoje. O primeiro é o Gil Vicente, que estreou esse tipo de gênero lá em Portugal, salvo engano, no século XVI, com o Alto da Barca do Inferno. E eu vou fazer assim um breve resuminho do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno conta a história, se passa na verdade em um porto, e nesse porto há 2 barcas. Uma que vai para o paraíso e é liderada por um anjo, e outra que vai para o inferno, que é levado pelo próprio diabo. Então, nessa peça, Gil Vicente quis dizer quis demonstrar como é o julgamento católico após a morte. Então, o indivíduo que morre, ele chega nesse porto, vai ser julgado ali em determinada situação e ele pode ir para o céu ou para o inferno. E o alto se passa aí nesse julgamento das pessoas para saber se elas são dignas ou não de ir para o céu. Uma coisa muito parecida acontece em O Alto da Comparecida, que é a obra estudada hoje de Ariano Suassuna. Nela, e a gente consegue ter mais acesso, né, ver melhor, nós temos os dois protagonistas da história, que é o João Grilo e o Chicó, e a gente vai falar mais um pouquinho deles ao longo dos slides. A gente tem João Grilo e Chicó, eles são os protagonistas, eles são homens pobres que vivem no sertão da Paraíba e tentam, através ali dos truques, se manter vivos, né? Eles são pessoas pobres, então eles precisam conseguir dinheiro para se alimentar, para sobreviver. Então, para conseguir fazer isso, às vezes eles recorrem a
truques, as falcatruas, né? Como a gente diz. Então, elas são pessoas com personalidades, não digamos duvidosas, mas que foram sujeitadas a condições talvez específicas e talvez não tão honestas. Então, quando eles chegam eventualmente ao céu, e João Grilo tem uma passagem em que ele morre, então ele vai ser julgado numa espécie de purgatório, ele vai ser julgado pelas suas ações enquanto vivente na Terra. Então, todas as falcatruas que ele fez são apresentadas para o público, e aí ele pede intervenção de Nossa Senhora e de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Tá certo? E ele consegue fazer isso até com um certo sucesso, já que ele retorna à vida. Fica aí o spoiler do livro e do filme, caso vocês não tenham visto. Então, ele consegue convencer Nossa Senhora, consegue convencer Jesus e até o diabo de que ele pode sim se redimir. Ele pode voltar à Terra e fazer tudo diferente do que ele já tinha feito. Então, o João Grilo consegue voltar. O outro alto também muito conhecido é o de João Cabral de Melo Neto, chamado Alto de Natal Pernambucano, também conhecido, mais conhecido talvez, como Morte e Vida Severina, que conta a história de um sertanejo que sai da sua cidade natal em busca de uma qualidade de vida melhor. Só que ao longo do trajeto, enquanto ele vai caminhando, ele acaba vendo muitas situações de morte. Então, essas situações de morte lhe causam certa desesperança. E ele vai ficando triste ao longo do poema, da história. Contudo, com a presença de uma criança, uma nova Severina, ele consegue aí encontrar um ponto de fé, um ponto de esperança para a sua vida e para a vida das pessoas. Então, esses três altos são os altos que a gente tem que são mais conhecidos, assim. Vamos continuar. E aqui, como a gente está falando do Alto da Compadecida, eu trouxe uma breve biografia do Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna, ele nasceu em 1827 e morreu em 2014. Ele era paraibano, mas muitos acabam confundindo, achando que ele era pernambucano, porque ele ficou aqui durante bastante tempo. Ele era dramaturgo, ensaísta, romancista e foi secretário da Cultura também de Pernambuco. Era membro da Academia Brasileira de Letras e criou o Teatro do Estudante de Pernambuco na década de 40, com Hermílio Borba Filho, e foi nesse momento em que ele começou a produzir as suas peças de teatro, né? E fundou também um movimento muito conhecido, chamado Movimento Armorial. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Movimento Armorial agora. O Movimento Armorial era um movimento cultural ali, tem a sua origem do nome relativo a brasões e foi criado na década de 70. Ariano tenta fazer com o movimento armorial uma tentativa de eruditizar a arte popular. Então, ele quer trazer elementos da arte culta, que acho que as pessoas chamam culta, para a arte popular, valorizando os regionalismos e o que era produzido aqui no Nordeste, mais especificamente, tá certo? Esse tipo de arte vai dialogar fortemente com o cordel. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o cordel é uma espécie de, um tipo literário, de texto literário, que é escrito em pequenos folhetos e fica muitas vezes pendurados em corda, e daí vem o nome cordel. Esses folhetos, normalmente, eles são feitos por poetas populares e falam sobre o nosso dia a dia, sobre reflexões mais acessíveis ao público. Não são obras que tentam discutir grandes temas filosóficos. O cordel ao pé da letra significa corda fina e é uma forma de expor textos literários rimados feitos em folhetos, tá certo? E ele é muito popular aqui no Nordeste e também migrou teve uma fase de adaptação ali da oralidade para a fase escrita. Ele pode existir das duas formas. E aí, como eu estava falando, a gente vai entrar mais a fundo no Alto da Compadecida. Como eu falei para vocês, eu já fiz um pouquinho do resumo da obra, né? Então agora vocês já sabem do que ela se trata.
Caso queiram ainda se aprofundar no Auto da Compadecida, podem assistir o filme, ele está disponível em várias plataformas, é bem fácil de achar. Então, o cenário. Esses são os pontos do texto de teatro, do texto dramático, em que a gente para observar dentro do texto de Ariano. O cenário, que é o sertão paraibano, facilmente reconhecível nos estados nordestinos. O argumento é que esse argumento religioso moralista de que é possível se redimir de seus pecados através da expiação, através do arrependimento. Então, João Grilo é essa persona que promete redenção, né? A gente não sabe se ele consegue, porque a história acaba, mas ele ao menos promete para Nossa Senhora, que é uma promessa bastante enfática, né, e difícil de ser quebrada. Afinal, quem é que vai quebrar uma promessa feita para Nossa Senhora, né? O clímax da história é dada no julgamento de João Grilo. Então, ele está lá argumentando e o diabo convencido de que ele precisa ir ao inferno por causa de todas as coisas que ele já fez de ruim para a humanidade a fim de dinheiro. Então, essa é todo o clímax da história, boa parte dela se passa no julgamento, etc. O desfecho é a volta de João Grilo à vida, né? Ele volta, ele não vai para o inferno e tenta recuperar a sua alma. E aí ele encontra Chicó no final e os dois terminam bem a história. O título é autoexplicativo, né? O Auto da Compadecida. Então é uma referência clara à Nossa Senhora que se compadece das dores de João Grilo. O enredo é mais ou menos a história que eu já contei para vocês, e a linguagem. A linguagem é um ponto bem característico, porque ele faz uma linguagem bem mais informal do que a gente está acostumada para peças de teatro, como Shakespeare, por exemplo, ou como Sófocles, que a gente já viu em outras aulas, que tem uma linguagem erudita e quase incompreensível, de tão difícil. Então, no Auto da Compadecida ocorre o contrário. Eu trago aí quase para a informalidade e para os regionalismos, para poder acessar essa linguagem que é utilizada pela gente no dia a dia, mas que, por exemplo, pode não ser conhecida do resto do Brasil, ou até de alguém de fora que estude português, por exemplo. Então, ele traz na fala muitos regionalismos. Aqui eu tenho a lista das personagens, que a gente sabe no texto dramático é elencado ainda no começo do texto. Então, temos João Grilo, Chicó, Jesus, a Virgem Maria, o Diabo, a Dora, que é a mulher do padeiro, o Cangaceiro Severino, Rosinha, Eurico, Vicentão, Major Antônio, Moraes, Bispo, Padre João, o Sacristão e o Frade. Então, essas personagens, elas circulam ali em volta do João Grilo e do Chicó, e elas funcionam muitas vezes como alívio cômico, já que o Auto é um texto da tragicomédia, então ela vai funcionar fazendo uma sátira diante das tragédias, das situações que são tristes diante da sociedade. Então elas circundam João Grilo e elas são enganadas também por ele. Elas servem para mostrar o comportamento do João Grilo e do Chicó diante da comunidade ali que ele habita. Tá certo? O João Grilo é o nosso protagonista. É a personagem pobre que sofre a vida inteira para conseguir se manter. Ao morrer e ser julgado para poder entrar no céu, o João Grilo vai precisar argumentar com o diabo para salvar a própria pele, que é aquilo que eu já tinha falado, né? E o Chicó, que é o seu fiel escudeiro. Juntos, eles se ajudam a sobreviver. Ele é o narrador do Auto e a personagem que gosta de contar histórias e causos. Então, o Chicó é aquele personagem onisciente que inventa muitas vezes as histórias. Então, é bem difícil saber se o Chicó está falando a verdade ou não, se ele é uma pessoa confiável. Afinal, a versão dele é a versão dele e a gente toma como verdade, tá certo? Como eu já tinha falado também, o Auto, ele pertence ao gênero tragicômico. Então, ele vai misturar, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente já falou isso em aula passada, os elementos da tragédia e os elementos da comédia. Então, os elementos da tragédia é algum fato social ou um fato que aconteceu a alguém muito triste. Então, a gente pega essa tristeza, torna ela risível, satiriza
em contexto social e faz o tragicômico. Então, ele é a junção dessas duas coisas. O alto, ele também apresenta uma moral tranquilizadora, ou seja, tudo que acontece de negativo vai dar em algum lugar positivo, tá certo? Então, é isso que acontece também com o João. E agora eu queria ler para vocês uma passagem da obra, que é o enterro do cachorro, que no filme é o enterro da cachorra, mas que no livro é o enterro do cachorro, tá certo? Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. Então, aqui está em vermelhinho, porque eu quero que vocês percebam as rubricas. Foi também uma característica que a gente já apontou aqui em aulas passadas, que significam a coordenação em cena, por exemplo, dos atores, ou o que acontece, mudança de atos, etc. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. João Grilo, e ele vem e eu estou desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança, Chicó. Eu sem confiança? Que é isso, João? Está me desconhecendo? Juro como ele vem. Quer vencer o cachorro da mulher para ver se o bicho não morre. A dificuldade não é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí e tenho certeza de que o padre João não vai querer benzer o cachorro. João Grilo, não vai benzer? Por quê? O que é que um cachorro tem de mais? Chicó. Bom, eu digo assim porque sei como esse povo é cheio de coisas, mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento. João Grilo, que é isso, Chicó? E passa o dedo na garganta. Já estou ficando por aqui com as suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Então, a gente tem nessa situação um exagero ali, uma situação inusitada para a igreja, que eles querem que benze o cachorro na hora da morte para ver se ele ressuscita. E como o Chicó mesmo disse, ele já teve um cavalo bento. Então, porque se já teve um cavalo bento, por que não um cachorro bento, né? Não é mesmo? E aí, o que é que a gente percebe nesse trecho que eu trouxe para vocês? Primeiro, a presença de rubricas, a marcação não cênica, porque aqui é o texto só para ser lido, mas se fosse já a adaptação para o cinema, provavelmente teria a movimentação dos atores. A linguagem local é muito mais fluida, muito mais cadenciada e traz aspectos muito da cultura popular aqui do Nordeste. A marcação das falas, então, quando o João Grilo fala, eu coloco lá João Grilo, 2 pontos e segue o que ele diz. O argumento religioso em situação inusitada e o absurdo. Se alguém perguntar a um padre se é possível benzer o cachorro, talvez ele diga que não, porque a ideia é bastante inusitada. Então, esse auto, ele brinca com essa ideia do que pode ou não ser feito com o argumento religioso. E a marca oral da região, né? As palavras que só são ditas aqui, ou ditas pelos falantes daqui, né? Mesmo quando eles estão fora da cidade. São palavras da oralidade, que pertencem a uma região específica. Elas são facilmente compreensíveis pelos nativos, mas podem gerar ali algum ruído de comunicação com alguém que não frequente a região ou não seja daqui. Com palavras como vixe, oxe, arretada, essas coisas. Coisas que pra gente soa muito do dia a dia, né, de caráter informal, mas que todo mundo consegue compreender. Então, o texto dramático, ele serve como um catalisador das emoções. As personagens, elas são incumbidas, os atores, na verdade, são incumbidos dessa funcionalidade de mostrar as emoções que estão cabíveis apenas no texto escrito. Então, é a partir dessa linguagem emotiva, em que eu falo sobre os meus sentimentos, que o texto dramático e o ator, por sua vez, vai potencializar essas falas. Então, ela é centrada no leitor. Eu preciso convencer o leitor da minha emoção. Então, eu direciono toda a minha fala e tento ser o mais específico possível, exacerbado até em alguns momentos. Então, ela é centrada no leitor, a fim de identificar opiniões e emoções. Ela é extremamente subjetiva. A linguagem emotiva, ela não é objetiva e, por vezes, também não precisa ser clara. Ela pode ser introspectiva, intimista e, às vezes, compreensível apenas para quem escreveu, não é mesmo? E ela é feita também em primeira pessoa. Isso significa que eu falo sobre mim mesmo, tá certo?
embora fale para um público que vai interpretar, que vai entender, mas com o distanciamento, com a quarta parede, eu consigo ficar distante, né? Eu me distancio, embora eu fale de mim mesmo. E aí eu queria falar sobre os efeitos de sentido da linguagem. Nesse trechinho aqui, que é uma conversa entre João e Chicó, eles falam assim, o João fala assim, e ele vem mesmo, ele está falando do padre, né? Estou desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança. Chicó, eu sem confiança? O que é isso? João, está me desconhecendo? Aí João Grilo responde, você vem com uma história dessas e depois se queixa, porque o povo diz que você é sem confiança. Chicó, eu sem confiança? Sem confiança? Antônio Moraes está aí para dar as provas do que digo. Então, quando o João fala assim, mas Chicó, você é tão sem confiança, ele não está querendo dizer que Chicó não tem confiança. O que ele está querendo dizer é que as pessoas ao redor de Chicó talvez suspeitem da credibilidade e da verdade de Chicó. Então, na verdade, o que Ariano faz aqui é uma brincadeira com o sentido da palavra confiança, uma distorção, e ele dá a ela uma outra característica. Sendo assim, a gente precisa identificar o que João Grilo quis dizer. Quando ele aponta que Chicó é sem confiança, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Chicó é destemido, que ele não tem medo de nada. Ele está querendo dizer que Chicó é corajoso. Ele está querendo dizer que Chicó é desconfiado, porque ele conta ali as suas verdades que são só dele para as pessoas. Ou ele está querendo dizer que Chicó não é confiável? O que é que vocês acham? Essa aí está até bem fácil, né? Ele está querendo dizer que Chicó não é confiável, mas não é para ele. Ele está querendo dizer que as pessoas ao redor que escutam as histórias de Chicó podem não acreditar nelas, justamente porque ele varia muito, ele conta muitas histórias, nem sempre elas batem com as verdades das outras pessoas. Então, essa brincadeira e semântica com as palavras é muito interessante, né? O divino no alto. O que isso quer dizer? Como o divino ele é retratado no Alto da Compadecida. Então, aqui a gente tem a importância da representatividade, né? O Jesus aparece como um homem negro, um pouco diferente aí do que aparece nas versões religiosas na igreja, e a Maria é branca, então a gente tem aí um contraponto fenotípico dessa situação. E também o alto, ele ajuda a pensar a representação dos seres divinos e dos santos, né? Então, como seria o comportamento dos santos diante de uma situação de julgamento, por exemplo? O que é que pesa para Maria e para Jesus e para o diabo? Quais são os meus pecados mais graves, os mais leves? Onde é que eu posso me redimir e melhorar? Então, o alto, ele questiona e problematiza essa situação. E, pronto, essa parte da pluralidade da língua era o que a gente estava falando, que a gente usou no exemplo da conversa entre João Grilo e Chicó, para falar sobre sem confiança, em como a nossa língua ela é tão rica que ela pode se ressignificar, mesmo que o valor semântico esteja implícito na palavra primeira. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, embora uma palavra tenha um significado, dependendo do meu contexto e de como eu organizo o meu texto, até mesmo a encenação, eu posso fazer com que ela ganhe um outro significado. Isso é potência da língua, isso é um multissignificado das palavras, tá certo? E é isso que Ariano propõe com o texto dele, esse diferente entendimento da linguagem. Humor. Queria falar um pouquinho de Chicó, que é a figura, que é o narrador da história, mas que é também o palhaço da história. Então, o Chicó, ele funciona, junto com o João, com uma espécie de dupla de pícaros ali, que era uma figura meio fanfarrona, pertencente muito no teatro medieval. O dramaturgo, aqui a gente tem um comentário de Lopes e Aguiar sobre a situação dos pícaros nas obras do Ariano. O dramaturgo paraibano empregou de certos traços de conformação do pícaro na tradição espanhola para a caracterização do seu personagem João Grilo, de modo a integrar essa personagem numa galeria célebre de malandros da literatura brasileira. Então, o João Grilo, o Chicó é a figura fanfarrona, é aquela que apronta de tudo e acaba nem sofrendo as consequências dos seus atos.
E a gente chega finalmente na moral da história. Afinal, o que o Alto da Compadecida quer me dizer, Viviane? Então, ele dá a ideia de que é possível arrepender-se de seus pecados, se a intenção for buscar uma melhora. E o texto funciona como uma crítica a diversas instâncias ao próprio racismo em um país tão miscigenado. Então, como é que a gente pode ser racista se a gente está no Brasil, se nós fomos formados por várias etnias diferentes aí, e é hipocrisia das instituições. Então, o texto de Ariano, embora leve, fácil, agradável de consumir, ele possui críticas severas a essas circunstâncias, tá certo? E como interação, eu deixo para vocês uma recomendação, que é assistir ao nosso querido filme, O Alto da Compadecida. E eu quero que vocês pensem nas mudanças que ocorreram na adaptação do texto escrito para a obra filmográfica, tá certo? E depois crie a sua própria versão do João Grilo e do Chicó. Eu quero, na verdade, que vocês façam um mini diálogo entre os dois, trazendo as marcas do regional com a linguagem que vocês estão adaptados a usar nos dias de hoje, tá certo? Então, é uma atividade bem fácil, vocês podem fazê-la escrita, ou em áudio, ou até mesmo um vídeo, e tentar discutir com o seu professor na escola, ou até mesmo compartilhar com os seus amigos e familiares, tá certo? E eu trouxe por último uma citação do próprio Ariano, que ele diz assim: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Ou seja, é essa valorização do que é nosso, né? A gente está muito acostumado a consumir o que é estrangeiro, o que vem de fora, em outros idiomas, e a gente esquece de valorizar o que é feito aqui na nossa casa. Então, é com essa fala de Ariano que eu me despeço e peço que vocês valorizem o que é nosso. E deixo o convite para a nossa próxima aula na semana que vem, tá certo? Um cheiro e até mais!